Olá pessoal, então nossa aula hoje é sobre o princípio da incerteza generalizada. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o caso de dois observáveis físicos, né, um observável físico A e B, por exemplo, né, representado pelos seus operadores, e vai fazer uma generalização do princípio da incerteza, né? Porque normalmente nos cursos de quântica e até em física moderna, né, a gente aprende o princípio da incerteza de Heisenberg entre posição e momento, né? E aí você pensa que só existe essa relação de certeza entre esses dois observáveis, posição e momento. Na verdade, não. Você pode generalizar o princípio da incerteza para qualquer dois observáveis físicos, né? Que você vai encontrar relações idênticas, né, ao que você encontra para x e p. Né? Lógico que dependendo do tipo de observável que você tem, né, vai ter algumas consequências. Né? A gente vai ver que eles podem ser medidos simultaneamente ou eles não podem ser medidos simultaneamente. Né? O caso de x e p é o mais emblemático, que eles não podem ser medidos simultaneamente porque a gente vai descobrir que eles não comutam entre si. Né? Entretanto, outros dois observáveis que possam comutar entre si, eles podem ser medidos ao mesmo tempo. Né? E quem vai dizer isso daí é justamente a relação de incerteza entre eles. Tá bom? Então, digamos que você tem aqui um observável físico A, né, e B. Né, eles são observáveis físicos. Né? E eu já discuti aqui que todo observáveis físicos, né, todo observável físico, né, possui o seu valor esperado real, né, de tal forma que eles são necessariamente hermitianos. Né? Então, aqui, essa relação de o princípio da incerteza, a única condição necessária para que você encontre uma relação de incerteza entre dois observáveis, né, é eles serem hermitianos. Né? Não necessariamente precisam ser observáveis físicos do problema, mas a gente vai generalizar aqui a situação onde eles são observáveis físicos, né, e que A, né, é igual ao seu hermitiano adjunto e B, né, é igual ao seu hermitiano adjunto. Tá bom? Bom, o que é incerteza? Incerteza é você calcular, né, o sigma quadrado. Né? Por definição, o sigma ao quadrado do operador A em um observável qualquer, né, psi, né, é simplesmente o cálculo, né, do A menos o A de valor esperado ao quadrado, né, calculado aqui no psi. Né? E a incerteza de B, por definição, é simplesmente, né, o operador B menos o seu valor esperado, tá bom? Ao quadrado, psi. Ora, aqui é só uma forma de escrever diferente, né? Ou seja, isso aqui eu posso chamar de um ΔA, né? É o desvio do operador. Eu posso dizer que isso aqui é A menos o seu valor esperado. Né? E o desvio de B, né, é simplesmente, né, B menos o seu valor esperado. Ou seja, a incerteza de A ao quadrado é simplesmente o valor esperado do quadrado do desvio. Tá certo? E a incerteza de B também vai ser o valor esperado do quadrado do desvio de B. Né? Lembra daquele cálculo que eu falei? Né? O quadrado é a média do quadrado do desvio da média. Então, é basicamente isso daqui. É a nossa variância. Né? Então, quando você tirar a raiz quadrada disso daí, né, você tem o chamado desvio padrão. Né? Então, uma relação de certeza ela vai se dar quando eu puder calcular, né, o produto de sigma A com sigma B. Mas quem é esse produto aqui? Ora, esse produto vai ser o psi de delta de A ao quadrado, né, que multiplica o psi de delta de B ao quadrado. Né? E para a gente começar a entender isso daí, né,
O que a gente pode tentar fazer aí com esses operadores, né? Delta de A e delta de B. Primeira coisa é o seguinte, né? Observe que se A e B são hermitianos, né? O operador desvio também vai ser hermitiano. Por quê? Porque o seu valor esperado é real de um operador hermitiano. O valor esperado de um operador hermitiano ele é real, né? E o operador em si ele é hermitiano. Então, o operador hermitiano menos um valor real continua sendo hermitiano. Então, portanto, né, observe que se A e B são hermitianos, ΔA e ΔB também são hermitianos. Tudo bem? E daí? E daí que eu posso agora desmembrar esse operador aqui, esse sigma A, eu posso dizer assim, que sigma A ao quadrado vezes sigma B ao quadrado, eu vou desmembrar esse operador desvio, né? Ele vai ser um psi, né? Esse psi aqui é um estado qualquer, né? Delta A, que multiplica delta A, isso aqui é um operador, isso aqui também é um operador, vezes o psi delta B, que multiplica delta B, vezes o psi. Né? Até então aqui não tem nenhuma desigualdade, nem nada, né? Mas como esse cara é hermitiano, eu posso passar ele para cá, né? Eu posso passar esse cara para cá, sem precisar fazer a troca do hermitiano adjunto, né? Ou seja, como delta A é igual a um delta A hermitiano adjunto, né? E o delta B também é igual ao seu hermitiano adjunto, eu posso dizer que isso aqui, né, é simplesmente delta A psi, né, que multiplica delta A psi, né, vezes um delta B psi, delta B psi, sem precisar fazer a troca, né, do hermitiano, bom, adjunto. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar esse ΔA atuando no psi, eu vou dizer que é um φ1. Né? Ou seja, a atuação do operador ΔA nesse meu psi vai me dar um ket φ1. Isso aqui nada mais é do que A atuando no psi menos o valor esperado de A, né, vezes o psi. Isso aqui é um vetor que eu vou chamar φ1 genérico. Né? E eu vou dizer que o meu delta B, atuando no mesmo psi, é um φ2. Isso aqui é igual a B atuando no psi, menos o seu valor esperado, que é um número, né? Vezes o vetor psi. Isso aqui é um φ2. Com isso, né, a gente consegue observar aqui a relação de incerteza dos dois aqui. Ela é simplesmente o quê? Um produto de φ1 com φ1 vezes φ2 com φ2. Tudo bem? Tudo bem? Aí vem agora, né, olhando para essa expressão aqui, a gente vai usar a chamada desigualdade de Schwartz. Lembra dela? Que a gente fez aqui trabalhei aqui com vocês para mostrar a desigualdade de Schwartz, né? Diz o quê? Diz que o produto de dois vetores quaisquer, φ1 e 2, né, é maior ou igual, né, ao quê? Ao módulo do produto interno
de φ1, φ2. Isso aqui é a chamada desigualdade de Schwartz, né? Isso aqui só vai ser igual, tá bom? Essa desigualdade de Schwartz, ela só é uma igualdade quando os estados forem idênticos, né? Quando o φ1 for igual ao φ2. Então, se a gente usar a desigualdade de Schwartz, eu consigo mostrar que o produto da incerteza do A vezes o produto da incerteza do B, né, é maior ou igual ao módulo do produto interno entre o φ1 com o φ2. Tudo bem? φ1 com φ2. Certo? Então, perceba que aqui já é metade do caminho, né? Por isso da incerteza. Ou seja, o produto das incertezas é maior ou igual a alguma coisa aqui que é φ1, φ2. Eu preciso saber agora, né, quem é o produto interno de φ1 com φ2. Né? Quem é esse rapaz aqui? Vamos abrir. Né? Porque eu sei quem é o φ1, porque eu sei quem é o φ2, ele é isso aqui. Eu posso tentar abrir esse meu produto, né, interno. Né? Ou seja, o meu Bra φ1, ele é simplesmente, olhando para cá, ó, olhando para essa expressãozinha aqui, ó, quem é o Bra φ1, né? Vai ser a atuação desse rapaz aqui, né, sobre a minha função de onda, tá bom? E esse rapaz aqui é o ket do φ2. Né? Então vamos lá. Quem é o Bra φ1 vai ser o meu psi vezes o valor esperado de A, né, menos quem? O psi, o operador A. Aí percebe que aqui deveria ser o hermitiano adjunto, mas o A é um observável físico, então aqui fica desse jeito mesmo, sem problema nenhum. Tudo bem? Fica esse rapaz aí. Né? Se você quiser deixar de uma forma mais interessante, você pode dizer simplesmente, né? Você pode dizer que, por exemplo, se isso aqui for uma integral, né? Se você quiser deixar na forma integral, digamos que isso aqui é um psi de x, né, estrela, e aqui é um psi 2 de x dx. Então, esse cara aqui poderia ser o quê? Poderia ser só o ket aqui, né? Esse rapaz. Você poderia dizer que é o psi φ1 estrela, né? É a atuação do operador A, né, na minha função de onda, menos o seu valor esperado vezes a função de onda, né, complexo conjugado. Isso aqui seria o nosso psi1 estrela. Né? Poderia pensar dessa forma aí, tá bom? Sem problema nenhum. Né? Então, vamos lá. Então, quem é o nosso φ1, φ2 para fazer as coisas mais rapidamente aqui? Isso aqui vai ser o meu delta de A, né? Atuando aqui, como eu já trouxe para cá. Ó. Esse rapaz aqui fez o delta de B, psi. Não é isso? Então, como ele é hermitiano, eu vou passar para cá. Então, esse aqui é psi, delta de A, delta de B. Então, no final das contas, o que eu preciso calcular é o produto desse delta de A com delta de B. Né? Então, quem é esse rapaz aqui? Vamos lá. Isso aqui vai ser A menos o seu valor esperado vezes B menos o seu valor esperado. Isso aqui atuando no psi. Né? Quando a gente desmembrar esse rapaz aqui, vai ser o quê? Psi AB, né? Atuando aqui no psi, vou deixar assim, menos. Aí aqui é um valor esperado, né? Esse A com B vai ficar assim, ó, valor esperado de B, né? Aí vai ficar psi A, psi, né? Estou fazendo aqui esse com esse, agora esse com esse aqui. Esse com esse agora, menos o valor esperado de A, vezes quem? Psi B, psi. Né? E finalmente esse rapaz aqui, que é mais valor esperado de A, valor esperado de B,
e o produto das funções psi, psi. Né? Como esses caras aqui são ortogonais, isso aqui é 1, certo? Isso aqui é o próprio valor esperado de B, né? Isso aqui é o valor esperado de A. Então, como aqui tem mais e menos, ó, aqui é o valor esperado de A com o valor esperado de B, isso aqui é 1, isso aqui cancela com esse termo aqui, por exemplo. Então, φ1, φ2, né, é simplesmente psi de A, B, menos quem? B vezes A. Tá bom? Esse rapaz aí. Então, esse aqui é o nosso φ1, φ2. Tudo bem? Então, a gente guarda isso aqui. Se você fizer a mesma brincadeirinha agora para calcular o φ2, φ1, né? Ou seja, que é simplesmente o complexo conjugado do φ1, φ2, né? Não é difícil de mostrar que isso daqui vai ser semelhante a esse rapaz aqui, mas vai ser assim, ó. Se BA, né, a ordem dos operadores aqui ela é importante, tá bom? Não é a mesma coisa, vou já discutir isso aqui. Mas aqui não importa, né? Como são dois números, né, a gente encontra que isso aqui é BA. Onde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar é que esse rapaz aqui, φ1, φ2, menos φ1, φ2, φ1, né? Que é simplesmente o valor desse produto menos o complexo conjugado dele, né? Se eu fizer um menos o outro, né? Aqui eu mostro que dá isso daqui. Bom, não é difícil você mostrar isso aí, você encontra isso aqui. Se você subtrair um pelo outro, né? O que acontece? A diferença entre os dois vai ser φ, psi, né? De AB menos BA. Que não necessariamente isso aqui é zero. Tá bom? Isso aqui, esse rapaz aqui vai zerar com esse rapaz aqui, né? Porque são dois números, tá bom? Mas isso aqui não necessariamente é zero. Isso aqui é chamado de comutador de A e B. O que é o comutador de A e B? Por definição, a gente usa esse colchete aqui. Comutador de A e B é simplesmente A, B menos B, A. Em geral, esse rapaz aqui é um outro operador, né? Não necessariamente é zero. Bom, em geral, comutador de A e B é igual a um C, né? Que é obviamente diferente do operador nulo. Diferente de zero. Tá bom? Operador nulo. Tá certo? É um outro operador. Não necessariamente é diferente de zero. Mas aí percebe o seguinte, ó. Isso aqui é um número complexo. Tá? Isso aqui é o complexo desse número complexo. Tá? Ou seja, se φ1, φ2 é um número complexo lambda, né? Onde esse lambda tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Quem é φ2, φ1? Vai ser o complexo conjugado desse rapaz aqui. Vai ser o lambda estrela. Vai ser lambda real menos i lambda i. Quem é, então, φ1, φ2 menos φ2, φ1? Né? Então, φ1, φ2 menos φ2, φ1 é um número complexo lambda menos o complexo conjugado dele. Isso aqui vai ser o quê? Lambda real mais i lambda i menos lambda real mais i lambda i. Ou seja, cancela aqui a parte real, ficamos com 2 vezes lambda i. Ou seja, isso aqui é um imaginário puro. É um número imaginário puro.
bom? Qual é a consequência disso? Ó? Se a diferença entre esses dois é o valor esperado do comutador, de A e B, né, eu chego à conclusão de que o valor esperado do comutador de A e B, né, ou seja, esse rapaz aqui, né, foi o que eu acabei de calcular aqui, ó, né, é igual ao quê? É a diferença entre esses dois produtos aqui, que é imaginário puro. Então, eu encontro que o valor esperado desse rapaz aqui é 2 vezes o i vezes esse lambda i, né, que é 2i vezes a parte imaginária de quem? De φ1, φ2. Tá bom? Isso aqui me dá uma propriedade muito importante que diz o seguinte: o valor esperado do comutador de 2 operadores hermitianos certo? É sempre imaginário puro. Isso é um resultado importantíssimo, né? O valor esperado do comutador de 2 observáveis físicos ou de 2 operadores hermitianos é sempre imaginário puro. É o que a gente acabou de mostrar. É 2i vezes uma parte imaginária desse rapaz aqui, ou seja, 2i vezes um valor real. Tá bom? Então, esse rapaz aqui, né, é chamado de anti-hermitiano. Né? Ou seja, o comutador de 2 operadores hermitianos, né, é chamado de anti-hermitiano. Por quê? Né? Porque o seu valor esperado é sempre imaginário puro. Então, por exemplo, se o comutador de A e B, né, é um operador C, tá certo? E A sendo hermitiano e B sendo hermitiano, você consegue explicitamente mostrar que C ele é anti-hermitiano, ou seja, isso aqui é menos C a dá. O que faz com que, né, isso aqui é chamado de anti-hermitiano. Tá certo? É um operador anti-hermitiano. O que faz com que o seu valor esperado seja imaginário puro. Né? Porque o valor esperado de um operador hermitiano ele é real. Tá bom? Agora, o valor esperado de um operador anti-hermitiano é imaginário puro. Né? Tudo isso eu estou fazendo aqui para vocês, para mostrar aqui, certo? Que o valor esperado de A e B, como a gente está mostrando aqui, do comutador de A e B, certo? É quem? 2 e essa parte imaginária de quem? Desse rapaz aqui. Tá bom? Agora, a gente sabe que o nosso φ1, φ2, né? Esse aqui é um valor, um número complexo, que eu chamei de lambda, que é igual a lambda real mais i lambda imaginário. Né? O módulo quadrado disso daqui, como ele é um número complexo, que é o módulo desse rapaz aqui ao quadrado, a gente sabe que é lambda real ao quadrado mais lambda i ao quadrado. Né? Que a gente,
né, sabe, tá bom? Que vai ser sempre maior ou igual ao quê? A parte imaginária. Tá bom? Como isso aqui tudo é real, na verdade eu sempre posso dizer que essa parte real mais a parte imaginária ao quadrado é sempre maior ou igual à parte imaginária ao quadrado. Tudo bem? Ora, mas aí o que a gente tirou lá em cima, né? O que a gente tinha lá em cima? Lá em cima, no começo, ó, olha bem para cá. Ó. Eu estou dizendo para vocês que o produto das incertezas pela desigualdade de Schwartz é maior ou igual a lambda ao módulo quadrado de φ1, φ2. Né? Ou seja, vamos trazer para cá agora. Mas encontramos que encontramos o quê? Que o produto das incertezas de A e B era maior ou igual ao módulo quadrado de lambda1 por lambda2. Mas esse cara aqui é maior ou igual à sua parte imaginária. Então, produto de A e B, olha bem aqui, ó, é maior ou igual a esse rapaz aqui, que a gente já descobriu que é maior ou igual à sua parte imaginária. Mas quem é a sua parte imaginária? Está aqui, ó. Acabou de encontrar aqui, ó. Quem é a parte imaginária aqui? Né? Quem é lambda i ao quadrado? Vai ser o seguinte, ó. Então, vamos lá. Lambda i ao quadrado, né, é esse rapaz aqui né, dividido por 2i, que multiplica esse rapaz aqui dividido por 2i. Ou seja, lambda i ao quadrado é igual a esse rapaz aqui ao quadrado. Então a gente vem com isso aqui, ó, vai ficar i com i dá negativo, então vai ficar menos 1/4, né? Vezes esse produto aqui de A, B, vezes A ao quadrado, né? Aqui é o quadrado. Olha bem com calma aqui, ó. Então estou encontrando aqui esse rapaz quadrado. Tá certo? Aí perceba, o valor esperado de um operador desse aqui, né, é sempre imaginário, né? Como ele é imaginário, aqui estando ao quadrado vai ficar negativo, que multiplica com esse negativo e fica real. Então não tem nenhum problema aqui. Ou seja, esse cara aqui, na verdade, né, eu poderia dizer, isso aqui tudo, ele é sempre, né, é sempre positivo. Bom, isso aqui é sempre positivo, sem problema nenhum. Sempre positivo. Né? Pode ser zero, mas é sempre positivo. Maior ou igual a zero. Né? Então eu posso dizer, para simplificar aqui a notação, que esse lambda i ao quadrado vai ser o módulo de quem? Do valor esperado de comutador de A e B. Tá bom? Quadrado. Tá certo? Dividido por 4. E aí chega no nosso princípio da incerteza generalizada, porque esse cara aqui é maior do que esse aqui. Tá certo? Maior ou igual. Então, a gente pode afirmar o seguinte, né? Que o sigma A ao quadrado com sigma B ao quadrado é maior ou igual, né, ao módulo, né, do valor esperado do comutador entre dois operadores, tá certo? Ao quadrado sobre 4. Certo?
Essa aqui é o que a gente conhece, né, como generalização do princípio da incerteza. Bom, então esse aqui é o chamado princípio da incerteza generalizada. Agora, por que a gente conhece de outra forma, né? Ou seja, por que a gente pode... como é que a gente pode aplicar isso daqui? Um detalhe importante, né, está relacionado ao comutador entre os dois operadores, A e B. Né? Se esse cara for diferente de zero, a gente costuma dizer que são observáveis e compatíveis. Isso faz com que, né, se esse cara for diferente de zero, vai existir um limite inferior para as medidas de A e B. Né? Ou seja, vai existir aqui um produto, né, de A, sigma A e sigma B, onde você vai ter um valor mínimo. Né? Digamos aqui um número qualquer mínimo. Tá certo? Porque esse cara é diferente de zero. Então você não pode ter precisão nas medidas simultâneas de A e B. Por que eu digo simultâneas? Porque a gente está falando de medidas no mesmo estado quântico psi. Tá certo? Então é importante destacar que as medidas têm que ser feitas no mesmo estado psi. Então você não pode medir simultaneamente os observáveis A e B nesse estado psi, porque o comutador deles é diferente de zero, faz com que você tenha uma relação, né, de incerteza, né, minimizada com um limite inferior diferente de zero. Agora, se A e B for zero, o comutador de A e B for zero, né, a gente chama isso aqui de observáveis compatíveis. Isso significa que você pode dizer que o produto das incertezas de A e B é maior ou igual a zero. Né? Isso significa que você pode ter uma situação, encontrar um estado quântico psi, né, onde você faz medidas simultâneas de A e B e você leva a incerteza a zero. Não existe agora limite inferior. Né? Então, como não existe limite inferior, o limite inferior é zero, você pode fazer medidas simultâneas de A e B, né, de tal forma que no mesmo estado quântico psi, né, e os valores das medidas não tenham incerteza, ou seja, a incerteza seja nula. Tudo bem? Agora, por que se resume lá ao princípio de incerteza de Heisenberg entre x e p? Tudo vai depender, né, do comutador entre x e p. Quem é o comutador entre x e p? Ora, o comutador entre x e p é o comutador entre o operador x, né, e menos i h cortado d dx. Tá certo? E por que isso aqui é diferente de zero? Como é que a gente pode mostrar que isso aqui é diferente de zero? Ora, para você mostrar o efeito de um operador, do comutador de um operador, como esse rapaz aqui é um operador também, a gente precisa atuá-lo em um estado psi e ver qual é o efeito da atuação desse operador. Isso aqui vai ser x, p atuando no psi, tá certo? Menos p, x atuando aqui em um psi, tá certo? A forma como a gente conhece os operadores x e p estão escritos, né, dessa forma aqui, e eu sei como que eu posso manipular estes operadores aqui. Né? Então, digamos que eu tenho aqui um operador x, o nosso operador p é menos i h cortado t dx, e ele vai atuar em quê? Ele vai atuar na função de onda psi de x. Né? Menos, aí vem novamente o operador menos i h cortado d dx, né? E ele vai atuar agora no resultado da atuação do x com a função de onda, ou seja, é x psi de x. Ora, o que a gente tem aqui? A gente tem x menos i h cortado, a derivada de psi, né, mais i h cortado, aí a derivada do produto vai ficar o quê? Vai ficar x vezes a derivada de psi de x, né, mais a derivada do x. Então vai ficar simplesmente psi de x. Ora, esse cara aqui vai embora com esse rapaz aqui e sobra só
e h cortado psi de x. Ou seja, o comutador entre x e p atuando aqui no psi de x é igual a h cortado psi de x. Ou seja, a gente mostra que o comutador entre x e p, de forma geral, sem precisar estar em um problema específico, é igual a I h cortado. Novamente, como eu falei para vocês, como esses dois observáveis são hermitianos, são observáveis físicos, o comutador entre eles é imaginário puro. Tá bom? Imaginário puro. E aí o que acontece com a minha relação de certeza entre x e p? Ó? Vamos ver como é que fica. Ó. Vai ficar assim. Ó. Então, a incerteza de x ao quadrado vezes a incerteza de p ao quadrado vai ser maior ou igual a 1/4, né? De quem? Do módulo do valor esperado do comutador de xp. Tudo bem? Aqui no nosso caso aí h cortado, então vai ficar esse rapaz aqui ao quadrado, esse outro aqui ao quadrado, 1/4 de quem? Ora, como é um valor esperado aqui, vai ficar IH cortado ao quadrado, né? Em módulo, então a gente tem módulo de IH cortado ao quadrado, né? Porque as funções de onda são normalizadas, tem IH cortado ao quadrado. Se quer ficar só H cortado ao quadrado sobre 4. Ou seja, xp é maior ou igual a H cortado sobre 2. Isso aqui, né, é o que a gente conhece como relação de certeza de Heisenberg. Então percebe que a relação de certeza de Heisenberg é só um exemplo, né, é só um caso particular do princípio de certeza generalizado. Você pode usar aí operadores A e B da forma como você queira. Você pode chamar de x, p, você pode usar o próprio Hamiltoniano, dependendo de um problema específico. Você pode usar momento angular, você pode usar momento angular ao quadrado, como no átomo de hidrogênio, você pode usar spin, e por aí vai. E você calcular, né, relações de incerteza entre as possíveis medidas, né, de todos esses observáveis físicos. Tá bom? Então esse aí é só um caso, né, específico do princípio de certeza generalizado. Tá bom? Agora é importante destacar o seguinte, né? Se uma outra coisa, um outro detalhe importante aqui, né? Se você tem dois observáveis físicos, né, dois operadores A e B que comutam entre si, né? Existe uma peculiaridade muito importante entre eles, que é a seguinte, né? Desde que você saiba a diagonalização de um deles, ou seja, quem são os seus autovalores, por exemplo, aqui um psi de alfa i, né? Aqui um alfa i, um psi de alfa i, digamos que você conheça, né, os autovalores e autovetores de A, né, é possível inferir algumas informações importantes sobre B, né, porque eles são, né, observáveis compatíveis. Ora, como a gente já viu ali na teoria, você pode fazer uma medida de A e B simultaneamente no mesmo estado genérico, né, de tal forma que você leva a incerteza a zero. Né? Mas digamos que você já tem aqui uma diagonalização, já tem a sua base do operador A. O que a gente pode afirmar sobre o B? Né? O que a gente pode tirar, né, desse rapaz aqui? Né? Perceba o seguinte, ó, o que acontece quando eu atuar o comutador de A e B, né, em uma função de base de A. O que vai acontecer? Isso aqui deve ser zero. Por quê? Porque o comutador é zero. Mas na prática isso aqui é o quê? Isso aqui é A, B, atuando aqui na função de base de A, né, menos B vezes o A, atuando aqui na função de base de A. Isso aqui deve ser igual a zero. Ora, aqui a gente tem A, B, atuando nessa função de base aqui. E esse cara atuando nessa função, esse aqui vai me dar o autovalor alfa. Então vai ficar assim, ó, o autovalor alfa i, P, atuando no psi de alfa i. Tá certo? Isso aqui é igual a zero. Tá bom? Ou seja,
A vezes uma função B atuando aqui no psi de αi, né, vai ser igual a αi, B atuando aqui uma função de αi. Ou seja, a atuação do operador B no estado αi produz o mesmo autoestado de A. Concorda? Isso aqui é um autoestado de A. Né? Ou seja, a atuação de B no psi de αi é um operador que eu vou chamar aqui de BI, né? Que é autofunção também de A. Certo? Então esse rapaz aqui também é autofunção de A. Agora perceba o seguinte, digamos que eu quero saber quem são as autofunções de B. Né? Digamos que esse rapaz aqui, como ele é autofunção, vou chamar aqui de psi de beta, né? Fica mais fácil de entender, que é um psi de beta, né? Que é autofunção também de A. Tudo bem? Então perceba que a atuação de B sobre esse psi de alfa de I também é autofunção, né, de A. Então digamos que eu quero encontrar agora quem são as autofunções de B. Então eu devo ter o seguinte, que B atuando aqui em uma autofunção dele, né, vou chamar aqui de φ de beta-i, deve produzir o seu autovalor beta-i vezes esse φ de beta-i. Tudo bem? Essa aqui é uma relação de autovalor e autovetor de beta-i. Tá bom? Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que a atuação, né, desse rapaz aqui, como o comutador deles dois também é zero, né, sobre essa minha função beta-i, o que vai acontecer? Se eu atuar esse cara aqui sobre o beta-i, isso aqui também vai ser zero, porque o comutador entre eles dois é zero. Então isso aqui é a B vezes esse rapaz aqui, beta-i, né, igual a B a beta-i. Ora, mas aqui eu estou dizendo que ele já é autofunção de B. Esse aqui é beta-i vezes o alfa beta-i. Né? Assim, a gente mostra o seguinte, ó, que B A atuando nesse psi de beta-i vai ser igual a esse autovalor BI A atuando no psi de beta-i. Ora, que relação é essa? Que relação é essa daqui? Isso aqui mostra que é uma relação de autovalor e autovetor. Ou seja, é o próprio autovetor. Assim, A atuando no psi de beta-i é proporcional, né, ao próprio beta-i, que é uma relação de autovalor e autovetor. Ora, se A atuando no beta-i é proporcional ao beta-i, né, e esse cara aqui também é proporcional ao alfa-i, percebe que os dois vão ter autofunções simultâneas. Né? O que eu estou concluindo aqui? Ó? Se B atuando na função de A é proporcional ao próprio psi de A, né? Ou seja, é a própria função de onda, e A atuando no psi de beta-i é proporcional ao próprio beta-i, né? Esses dois caras aqui só podem ser, isso aqui só pode ser possível se A e B possuir autofunções simultâneas. Tá certo? Ou seja, o próprio alfa-i é proporcional, obviamente, ao psi de beta-i.
I. Na verdade, é a mesma função, né? Só que produz, né, necessariamente autovalores distintos. Bom, então é interessante a gente entender isso daí, que se dois operadores comutarem entre si, né, isso aqui foi igual a zero, eles são observáveis compatíveis, né, possuem autofunções simultâneas. Certo? Possui autofunções simultâneas. Então, na verdade, esse cara aqui é o mesmo, eles são idênticos. Não há nenhuma diferença entre eles. Eu posso dizer, então, que existe uma função aqui, psi, né, com índices coletivos, alfa-i e beta-i, né, que é autofunção de A, ou seja, psi de alfa-i, beta-i, me dá um alfa-i vezes a função, e B atuando nesse rapaz aqui, me dá o beta-i atuando também nessa função aqui. Ou seja, uma autofunção simultânea, mas que diagonaliza, né, ao mesmo tempo os operadores A e B. Como é que isso aqui acontece? Um exemplo clássico disso daí, né? Mas na frente a gente vai mostrar, por exemplo, que a função o L quadrado e o Lz, que é a componente do momento angular e o seu quadrado, elas comutam entre si, né? E a autofunção simultânea desse rapaz aqui é o chamado harmônico esférico, né? É justamente psi de um y, né, de Lm, de θ e de φ, né, em coordenadas esféricas, né, que é a nossa função aqui com índices coletivos. Tá bom? E para quem esse harmônico esférico aqui, a gente vai descobrir, vai estudar mais na frente, no próximo capítulo, né? Ele é a solução da equação de Legendre generalizada, né? Equação de Legendre associada, né? Justamente o harmônico esférico. E é a autofunção simultânea de L quadrado e Lz. Mas na frente a gente vai mostrar, por exemplo, que L quadrado nessa função aqui de Ln, né, produz L mais 1 H cortado ao quadrado e não deixa inalterada a função de onda. Ou seja, isso aqui é o autovalor de L quadrado, né? E o Lz, quando atua nessa função de Lm, me dá mh cortado. Isso aqui é o nosso autovalor de Lz. Mais na frente a gente vai mostrar isso daí. E deixa inalterada a função de onda. Ou seja, o psi de Lm, né, mais na frente a gente vai mostrar que ele é a autofunção simultânea do operador L quadrado e do operador Lz. Então esse tipo de fenômeno aqui, ele acontece. Por quê? Porque os operadores comutam entre si, eles vão possuir autofunções simultâneas. Isso significa, na prática, né, que eles podem ser medidos simultaneamente. É o que a gente está mostrando aqui, né, pelo princípio de incerteza generalizado, que se dois observáveis comutarem entre si, né, a relação de incerteza ela vai a zero, e significa que você pode medir, pode existir um estado, né, onde você mede, né, ao mesmo tempo os dois observáveis e você tem, né, como resultado os valores das medidas, os seus autovalores, né, sem nenhuma incerteza. Eles podem ser medidos simultaneamente, né, no mesmo estado quântico. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal.